Todos os anos, fenômenos naturais atingem várias regiões do mundo, causando pânico e resultando em milhares de vítimas. São tsunamis, furacões, enchentes, terremotos. No Brasil, um grupo de profissionais desenvolve uma técnica capaz de prever a ocorrência de abalos sísmicos e de terremotos. É com muita satisfação que eu tenho o privilégio de receber hoje em nossos estúdios o pesquisador Haroldo Maciel, que vai nos explicar que grupo é esse, como foi criado e como desenvolve o seu trabalho. Haroldo, é uma satisfação muito grande ter você como entrevistado nesta noite de hoje pelo Sistema Brasileiro de Televisão para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero iniciar a nossa pergunta. Que grupo é esse? Bom, o Quake Red Alert, ele é um grupo que é formado por... Traduzindo, alerta vermelho. Alerta vermelho. Okay. Quake Red Alert, que seria alerta vermelho de sismo. Okay. Né? Um grupo que é formado por 4 pessoas, a princípio, que são as pessoas que cuidam da parte da mídia, né? Eu estou na pesquisa e tem um cientista mesmo de renome, que é o Dr. Jorge França, que é o responsável pela segurança do nosso país, que trabalha na UNB, né, no OBIS, né, de Brasília. Qual a formação acadêmica do grupo, além do cientista? Todos os 3, que são os publicitários, são formados na área. O Gregório é formado em publicidade, né, ele trabalha na parte de... Agora ele está trabalhando com cálculo também, mas ele trabalha na parte da publicidade. É ele que é encarregado de divulgar o site, né? Divulgar a mídia, o Twitter, a logomarca, ou seja, a mídia bruta. Né? O Igor, que está como pesquisador, ele faz o levantamento de dados, né? Certo. Ele fica encarregado de alguma pesquisa, ele está aí porque ele estava lá na hora que começou. E o André, que é responsável também nessa parte de, além de cuidar do site, cuida dos contatos, fala muito bem o inglês, né? Quando tem algum contato para fora, ele se encarrega de estar mediando. A base desse grupo é aqui em Cuiabá mesmo? A base é. A base, na verdade, são só essas 4 pessoas por enquanto. Tem alguns professores que estão envolvidos, assim, indiretamente, que dão suporte técnico na hora de escrever, que são alguns professores do IFMT e a UNB diretamente, que é a que dá o suporte mesmo, que está assinando embaixo dessa pesquisa. Como é que se realiza essas previsões, Haroldo? As pesquisas são feitas em cruzamentos de dados, né? Veja bem, hoje tudo que você procura tem na internet, tudo que você procura, né? Então eu diria que você só não consegue encontrar uma coisa se você estiver procurando no lugar errado. Então os resultados que a gente está buscando, né, esses pré-resultados, porque a gente vai lá e vê no EMSC, o www.emsc.com, que é um observatório do Mediterrâneo. Ele coloca os dados, assim que acontece um sismo no mundo, ele coloca. Certo. E a USGS, que é dos Estados Unidos, né? Então a cada sismo que tem, eles postam o resultado. Então a gente pega todos esses dados, faz o cruzamento de dados e aí tem os possíveis sismos, os possíveis países do mundo onde vão ocorrer. Daí a gente posta ou não, né? Como é que esse grupo é visto? E eu vou fazer uma abrangência completa aqui em Mato Grosso, no país e no mundo. Veja bem, você me perguntou até sobre a formação e esse é o fato que vem sendo a base da crítica, né? Como que pessoas que não são da área da sismologia ou não são da área da geologia, né, propriamente dito, eles podem estar envolvidos num processo que vem dando certo, que o governo do Chile já enviou várias cartas, não só o governo, quanto toda a rede de emergência que funciona ao largo de toda a costa chilena e peruana. Como que essa é a grande pergunta, né? Então eu vou te responder. O homem, ele está num preconceito da questão do pensamento. Se você vê a Grécia Antiga, onde todo o estudo era feito em base em comum,
todo mundo era pensador. Todo mundo tinha o direito de pensar. E hoje, somente as pessoas que são intituladas é que têm o direito a uma opinião. E o que é ciência? Ciência nada mais é que um questionamento. Eu posso questionar a ciência, senão ela não é ciência, senão ela é religião. Claro. Né? A ciência deve ser questionada. E eu estou fazendo isso, eu estou questionando, né? Consegui chamar a atenção do Dr. Jorge, e eu quero conseguir chamar a atenção de outros pesquisadores do meu país, que eu gostaria que essa pesquisa, né, ela tivesse valor no meu país. Né? No Chile nós já temos. No Chile eu tenho mais ou menos aí 8 a 10 programas inteiro, né, que é só via Skype ou via telefone, porque a gente não tem o tempo de sair daqui lá, mas o convite já tem. O estado de Mato Grosso, como é que tem visto o trabalho de vocês? Olha, a imprensa agora está se dando conta de que existe um projeto desse, de que é sério o projeto, né? Que aqui ninguém está brincando, mesmo porque você está mexendo com vida de pessoas, você está mexendo com bolsa de valores, você está mexendo com economia. Porque quando eu falo que vai ter um sismo, por exemplo, na Costa Rica, o pessoal de lá, ele corre para o mercado, ele compra toda a água, ele compra toda a comida, né? Você pode estar afetando indiretamente a bolsa de valores daquele lugar. País. Então, não é uma brincadeira. Eu quero mostrar o potencial do projeto, né? O Dr. Jorge é a pessoa que eu acredito que deva receber o maior benefício disso, porque ele é o que acreditou, assim como esses... O Dr. Jorge, ele fica onde? Brasília? Brasília, na UNB. Certo. Ele responde... Todas as vezes que você ouvir falar que tremeu o Brasil, a televisão vai procurar o Dr. Jorge para saber por que tremeu, teve consequência, pode haver outro. São essas perguntas que eles fazem para o Dr. Jorge. Quantas previsões esse grupo de vocês já fizeram, já realizaram? Nós temos agora, foi feito um levantamento para o Dr. Jorge para ele colocar nesse artigo, né, que vai ser postado agora em julho. Ele vai tentar submeter esse artigo em junho, na verdade. Certo. E nós mandamos lá um levantamento de dados que mostrava 600 postagens com 580 acertos no total. Ou seja, é uma base mínima de erro, e isso está no site, tá? Se quem quiser ir lá, levantar, baixa os dados ou conta, lá tem todos os Twitter, a gente não apaga tweet nenhum. Tá? Okay. Uma vez que você deu o tweet, mesmo sendo errado, a gente não apaga. Por quê? Porque essa é a base dessa pesquisa. Estatística. Exatamente. Mato Grosso já foi... já ocorreu abalos aqui em Mato Grosso. Vocês previram? Não. Na verdade, o abalo que teve foi em Rondônia, né? Não, nós tivemos um na região de Juara. Certo. Ali foi o seguinte... a previsão que a gente tinha colocado ali era para o Peru. E o que aconteceu foi uma irradiação de energia acumulada. Isso eu não vou saber te explicar aqui, mas tipo, tremeu lá o Peru e tremeu lá o norte. O lugar onde o pessoal tem uma certa preocupação é Porto dos Gaúchos, né? Que ninguém hoje todo mundo deve saber disso. E o Acre, que é ali a divisa, Rio Branco, na fronteira ali, Cruzeiro do Sul, que quando treme o Peru, automaticamente esses lugares... Uma preocupação, esse grupo, qual é o apoio que recebe? Recebe algum apoio da comunidade internacional? Algum apoio do governo brasileiro na questão econômica? Boa pergunta. Cláudio, é o seguinte, o governo do Chile, ele deu o primeiro passo para a gente fazer o contato. Mas os cientistas locais, eles estão mais interessados do que o próprio governo. Porque um dos comentários que eu recebi é que o governo não dispõe de verba suficiente para bancar um projeto como esse, sem nunca ter me perguntado quanto custa. Certo? Na comunidade brasileira, a gente precisa primeiro provar para o cientista brasileiro que isso é verdade, para depois pensar em ter algum apoio. Então, o que eu considero apoio no momento é o UNB. Por quê? Porque o Dr. Jorge ele está assinando embaixo e é o único apoio. Ele disse que depois disso, talvez tenhamos a possibilidade de conseguir apoio com empresas que talvez tenham interesse. Agora, me diga uma coisa, que tipo de equipamento vocês utilizam para fazer esse trabalho de vocês? Você tem que ter um computador razoável, né? Que consiga, por exemplo, fazer alguns cálculos e alguns softwares isso inclui um bom de geografia, que pode ser o Google Earth, o Google Maps,
e esses dados do EMSC, o SGS, né? E depois é o Excel. Exatamente, é só isso. Nada mais. E lápis e caneta. Eu recebi uma crítica. E a cabeça? Exato, eu recebi uma crítica que assim que teve o terremoto de Lorca na Espanha, nós previmos com 4 dias de antecipação, teve 12 mortos, caiu centenas de prédios e tal. Depois que ocorreu o terremoto, a gente postou 4 dias antes e aí ocorreu o terremoto. Depois que ocorreu esse terremoto, teve alguns jornais locais que publicaram essa notícia, né? Um cuiabano que tinha previsto terremoto na Espanha e tal. E aí teve tantos comentários negativos a respeito de Cuiabá, e o que me chamou a atenção, talvez eu não devesse nem comentar, né? Fica à vontade. Mas o que chamou mais atenção foi que ele falou, o cara é cuiabano, né? Lá de Cuiabá. Olha esse computador, porque o jornalista pegou uma foto minha da internet, que estava lá, e colocou lá. Falou, olha esse computador. O Japão gasta milhões de dólares em uma máquina avançada e esse cara vem com esse computador dizendo que está prevendo. Vai dormir. Então, eu penso o seguinte, tem uma brincadeira que eles fazem do homem, como Neandertal, aí Australopithecus, Neandertal, Sapiens e o Erectus. E assim você vai vendo o cara brincando num computador. Eu costumo dizer que a próxima fase talvez ele vá se ajoelhar. Porque se você ficar dependendo muito da máquina, você com certeza vai botar de lado uma das máquinas mais brilhantes que já foi inventada, o cérebro humano. Parece uma coisa muito estranha diante de uma... Eu imagino que esse tipo de trabalho ele é de uma importância para o mundo, não é apenas para o Brasil. Certo. E de repente ser controlado apenas de um computador da capital do estado de Mato Grosso, você não sente assim uma situação de inferioridade com relação a Brasília? Na verdade, eu queria que os geólogos do Mato Grosso tivessem abraçado a causa. Certo. Mas assim, o santo de casa não faz milagre. Então eu sinto muito, mas assim que houve os comentários, a primeira pessoa que falou, esse moleque aí vai ganhar o Nobel. Não que eu queira me gabar, mas ele falou isso, postou no site dele, e mandou uma mensagem praticamente indireta. Falou, se ele me procurar e tiver fundamento científico, eu vou apadrinhar esse garoto. E é o que aconteceu. Hoje eu faço parte do núcleo de estudo da UNB, que é o de intraplacas. Ele me colocou como estudante. Ainda hoje, nosso convidado explica quais fatores podem causar um terremoto e como o Brasil está com relação à ocorrência desse tipo de fenômeno natural. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O Quake Red Alert é uma nova ferramenta de previsões de terremotos desenvolvida por uma equipe de pesquisadores que, após 2 anos de estudos e pesquisas sobre terremotos, encontrou um meio de detectar abalos sísmicos futuros baseando-se em algarismos de triangulação de dados.